Você sabia que existe uma empresa brasileira que já atravessou guerras mundiais, hiperinflação, troca de moeda, impeachment, crises globais, pandemia e continua pagando dividendos há décadas? Uma empresa que existe há mais de 120 anos. E mais impressionante do que isso, continua relevante. Hoje você vai entender por que investidores como Luiz Barsi mantêm posição em Klabin há tanto tempo. E por que empresas assim costumam ser a base silenciosa das maiores fortunas da bolsa. Mas antes de começar, se inscreve no canal. Pode parecer simples, mas isso ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais investidores que querem aprender a investir com estratégia. Existe um padrão muito comum no mercado. Investidores iniciantes procuram a próxima ação que vai explodir. Querem crescimento rápido, querem multiplicação imediata, querem o próximo foguete. Mas ignoram um ponto fundamental. Riqueza não é construída com explosões, é construída com constância. Enquanto muitos tentam prever o próximo movimento de curto prazo, investidores experientes buscam negócios que continuam gerando caixa independentemente do governo, da crise ou do ciclo econômico. E é aqui que entra a Klabin. Uma empresa que não depende de tendência passageira. Depende de algo muito mais forte, necessidade estrutural da economia. Hoje você vai entender por que o setor de papel e celulose é considerado perene. Onde está a verdadeira vantagem competitiva da Klabin? Como a estrutura da empresa protege o investidor no longo prazo? E quais riscos precisam ser considerados antes de investir? Vamos direto ao que realmente importa. Passo 1. Setor perene. Entendendo a base da tese. Antes de analisar qualquer ação, existe uma pergunta essencial. Esse produto continuará sendo necessário daqui a 20 anos? Celulose não é moda. Ela está presente em embalagens para alimentos, papelão ondulado para e-commerce, fraldas, papel higiênico, guardanapos, sacos industriais, produtos biodegradáveis. Mesmo com digitalização, o consumo de embalagens cresceu. Aliás, o crescimento do comércio eletrônico aumentou a necessidade de papelão. E existe ainda uma tendência estrutural global: substituição do plástico por papel. Isso significa que a demanda não depende de entusiasmo do mercado, depende de consumo real. Empresas perenes vendem necessidade, não desejo. E isso cria uma base sólida para a geração de caixa no longo prazo. Passo 2. A força da história. Sobrevivência. Não é sorte. A Klabin foi fundada em 1899. Isso significa que ela atravessou 2 guerras mundiais, ditadura, hiperinflação brasileira, plano real, crise de 2008, pandemia. Quantas empresas sobreviveram a tudo isso? Pouquíssimas. Empresas centenárias normalmente compartilham características: gestão conservadora, reinvestimento constante, disciplina financeira, visão de longo prazo. E aqui existe um ponto estratégico importante. Empresas que sobrevivem por mais de um século tendem a priorizar estabilidade ao invés de crescimento agressivo descontrolado. Isso pode parecer menos empolgante no curto prazo, mas é extremamente poderoso no longo prazo. Passo 3. Capital intensivo. A barreira invisível. Papel e celulose é um setor de capital intensivo. Construir uma planta industrial exige bilhões. Manter florestas próprias exige décadas de planejamento. Operar em escala global exige estrutura logística complexa. Isso cria algo que poucos investidores percebem: barreira de entrada real. Não é um setor onde uma startup surge e ameaça a liderança. Não é um mercado onde qualquer concorrente entra com pouco capital. Isso reduz risco estrutural. E reduz risco estrutural significa maior previsibilidade no longo prazo. Mas aqui vem um ponto importante. Justamente por ser capital intensivo, a empresa carrega dívida. E é aí que muitos investidores param a análise superficialmente. Passo 4. Endividamento. Risco ou estratégia. Empresas de papel e celulose utilizam dívida para expandir. Isso faz parte do modelo. Projetos como expansões industriais exigem alavancagem. A pergunta não é se a empresa tem dívida. A pergunta é: ela gera caixa suficiente para sustentar essa dívida? E historicamente, a Klabin tem mostrado capacidade de geração operacional consistente. Empresas ruins não conseguem crédito. Empresas estruturadas conseguem. E o mercado continua financiando a expansão da companhia. Isso não acontece sem credibilidade. Passo 5. Verticalização. Controle total da cadeia. A Klabin controla desde a floresta até o produto final. Produz celulose de fibra curta, fibra longa e fluff. Isso significa diversificação interna. Significa controle de custo. Significa menor dependência de fornecedores.
E controle operacional geralmente resulta em maior eficiência. Eficiência gera margem. Margem gera lucro. Lucro gera dividendos. Passo 6. Exposição internacional. Proteção cambial natural. A Klabin possui forte exposição ao mercado externo. Isso cria um efeito estratégico importante. Proteção cambial natural. Quando o dólar sobe, parte relevante da receita se beneficia. Para o investidor brasileiro, isso significa ter uma empresa nacional com receita global. Em momentos de instabilidade interna, isso pode ajudar a suavizar impactos. Passo 7. O risco que ninguém pode ignorar. Agora vamos falar do que muitos evitam. O setor é commodity. Commodity é cíclica. Preço sobe, preço cai. Lucro sobe, lucro cai. Isso significa que a ação pode sofrer volatilidade significativa. Quem investe nesse setor precisa entender ciclos. Não é ação para quem busca crescimento linear perfeito. É ação para quem entende ciclos e pensa em longo prazo. Existe uma diferença gigantesca entre investir com ansiedade e investir com estratégia. A maioria das pessoas busca emoção no mercado. Mas o mercado recompensa disciplina. Empresas perenes permitem que o tempo trabalhe a seu favor. Dividendos reinvestidos geram efeito bola de neve. Expansões estratégicas geram crescimento gradual. A pergunta que separa investidores amadores de investidores consistentes é simples. Eu estou investindo em algo que continuará existindo daqui a 20 anos? Se a resposta for sim, o tempo se torna aliado. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, deixa o like. Se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas que querem investir com visão de longo prazo. E comenta aqui. Você prefere empresas de crescimento explosivo ou empresas estruturais como a Klabin? Empresas barulhentas surgem todos os anos. Promessas aparecem todo ciclo. Mas empresas que atravessam mais de um século são raras. A Klabin não é uma promessa. É uma estrutura construída ao longo de gerações. A decisão agora é sua. Você quer correr atrás do próximo foguete? Ou quer construir patrimônio com base sólida? No mercado, o que constrói riqueza não é hype, é consistência.